nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa querida irmandade, quem se sente, chamemos o hino. Hino 77. Glória a Deus. Convidamos aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que possam cantar ou, se não for possível, meditar nas palavras dos hinos. E aqui nós vamos exaltar ao Senhor com cânticos em comunhão, não é isso, irmãos? Para honrar o nome do nosso Deus. Vamos cantar. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador, aleluia. Quem se sente, queridos irmãos, chamemos outro hino. Hino 100, vamos cantar o hino 190 e depois o hino 251, que a irmã pediu. Hino 190. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Senhor Jesus. Aleluia. Vamos cantar, irmãos, para a oração, o hino 251. Hino 251. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Bem, queridos irmãos e irmãs, este é o momento que o Senhor nos concede a oportunidade de buscarmos a face dEle em oração. Nesse domingo, nessa manhã, nós gostaríamos de convidar o irmão Edu para vir orar pela igreja. O irmão pode vir à frente, irmão, fazer a primeira oração? Irmão Eduardo. Servo de Deus virá à frente, fazer a primeira oração pela igreja. Nessa manhã, queridos irmãos, quem passou pela portaria pediu que fosse anotado por enfermidades, tribulações, por causas, por viagens, acidentados, famílias, testemunhados dessa obra também. Também temos um pedido especial para a irmã Shirley, de São José do Rio Preto. Pede
a oração da igreja, também continuemos orando, irmãos, pela irmã Valéria, pela irmã Juliana, pela irmã Maria Braga, que estão no tratamento do câncer. Também pelo irmão Cadu, irmão Rodrigo, como que tá? Segue internado? Irmão Cadu, que segue em recuperação. Também a irmã Gislaine, mãe do irmão Léo, que está tratando um tumor na hipófise, se não me falha a memória, pede as nossas orações. A irmã Elisa Almeida, ela é esposa de um ancião da Congregação Cristã no Brasil, está também com tumor na hipófise, e esse tratamento que ela está passando tem dado muito ataque epilético, e ela precisa das nossas orações e confia nas orações da igreja também. Também vamos orar, irmãos, pelo irmão Anderson, músico de Itapevi, que está recuperando da internação pela Covid. Ele, junto de outro irmão da outra igreja, irmão Natalino, eles estão juntos, enfrentando essa batalha, mas louvando ao Senhor também. Estão internados. Na sexta-feira, por FaceTime, por vídeo do WhatsApp, a gente conseguiu fazer uma oração junto a eles, eu junto de um outro servo de Deus, foi procedida a unção e o nome de Deus está sendo glorificado na vida deles também. Também, queridos irmãos, vamos pedir oração, mais uma vez, pelo irmão Diego, irmão do irmão Rodrigo. Sexta-feira, como a igreja sabe, foi aniversário da igreja e nos lembramos agora, antes do culto, o irmão Rodrigo, que o irmão Diego esteve com o irmão Rodrigo pela primeira vez na CCA. O irmão Diego esteve junto, deu força para o irmão Rodrigo se juntar a esse ministério e hoje o irmão Diego precisa das nossas orações. Vamos orar, porque daqui a pouco tempo ele vai estar aqui, nesse microfone ou aqui, testificando que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tá bem assim? Também, irmãos, o irmão ancião em Dourados, que o Senhor recolheu há um tempo atrás, de Covid, irmão Pedrão, o Senhor recolheu também a sua esposa e a filha, irmã Kedma, dessa mesma enfermidade, e nessa madrugada recolheu o seu filho. E a família está em grande aflição. Da Kedma ficaram 3 filhos órfãos, junto do seu papai, irmão Alessandro. Vamos orar para que o Senhor restabeleça a paz e a alegria de viver nessas famílias, porque quem foi já dorme nos seios do Senhor. Vamos orar, o servo de Deus virá à frente, orar pela igreja, pedirá a palavra conforme Deus der a guia ao teu servo, mas oremos com fé, com confiança, porque quem pede, irmãos, confia, e nós devemos confiar no Deus que nós servimos. Então, com fé e com comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, Senhor, mais uma vez estamos de joelho, primeiramente para agradecer essa oportunidade de estar na sua casa, Senhor, agradecer a coroa que oferece a nós, agradecer essa obra, Senhor. Senhor, tudo te pedimos e no momento pedimos, Senhor, para guardar o seu povo, Senhor. Pedimos também, Senhor, em nome dessas solicitações de orações, Senhor, os irmãos que estão enfermos, né? Os pedidos de causa, família, os pedidos da live, Senhor, os que não puderem estar presentes, Senhor. Senhor, olhe todos esses pedidos com carinho, conforme a sua vontade, né? Faça o necessário. Senhor, tudo nós te pedimos, Senhor. Ainda mais, Senhor, venha com o calor da sua palavra para conosco, Senhor. Fale com a sua igreja conforme a sua vontade, Senhor. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, em nome do teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Bendito é o teu nome, jamais. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Quem se sente, querida Irmandade, chamemos outro hino. 390, hino 390. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Criador. Bem, queridos irmãos, irmãs, se o Senhor te desperta para testificar algum favor recebido do Senhor, contar um testemunho, pagar um voto, em rápidas palavras, venha, transmita o que o Senhor tem te dado, que servirá de confirmação para nós. Estamos na liberdade dos testemunhos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu me levanto diante de Deus e da Irmandade para agradecer a Deus e trago a saudação da minha tia Clarice. Glória a Deus. Com a paz de Deus. Amém. Que ela é da CCB de Foz do Iguaçu. Glória a Deus. E Deus fez um grande milagre na vida do Moacir, meu primo. Ele ficou por 90 dias internado com a Covid e lá teve um infarto e os médicos deu óbito para ele. Falou que aquele não tinha mais jeito, que tinha ido a óbito. E quando os médicos saíram do quarto para atestar o óbito dele, o Senhor ressuscitou. Glória a Deus. E é assim que nós cremos, né? Que aí ele deu um respirado bem profundo e o médico voltou para trás. E para a glória de Deus, ontem ele está na casa dele. Glória a Deus. Já está em casa. E esse é o motivo de eu estar agradecendo a Deus. Amém. E a Irmandade. Glória a Deus. E ela pede que continue em oração, porque ele ainda precisa muito de oração. Glória ele já está em casa, dando glórias a Deus, mas ainda precisa de bastante oração da Irmandade. Glória a Deus. Por isso, Deus seja louvado. Amém.
Glória a Deus. A paz de Deus. Amém. Eu vim contar o testemunho de um amigo meu que teve Covid há umas 4 semanas atrás. Ele deu entrada no hospital já sem respirar, sem nada. Eu estava trabalhando, ele ligou para mim pedindo ajuda. Eu fiquei de buscá-lo e ele estava muito mal mesmo, já não respirava mais. Eu tinha certeza que ele já ia entrar no respirador e ia ser entubado direto. E eu comecei em oração, a minha sogra, a minha esposa também, e Deus foi tão maravilhoso que ele só ficou no oxigênio, e já tem 2 semanas que ele está em casa, está super bem, e realmente foi um milagre, porque do jeito que ele se encontrava era para ser entubado, e nem entubado ele foi. É um cara que estava sozinho, e Deus foi com ele o tempo inteiro, tá? Para honra e glória de Deus, ele foi salvo, e está em casa, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais algum irmão, alguma irmã? Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos dar sequência então, irmãos, ao Santo Culto. Dos anúncios que temos que fazer à igreja, reforçamos os nossos cultos presenciais, também o encontro para oração todas as segundas-feiras às 19 horas nessa congregação, as aulas de músicas que acontecem todos os domingos a partir das 8 da manhã, a irmandade que chega para o culto das 10 e chega um pouquinho mais cedo, se alegra para ver o que o Senhor está fazendo no meio de nós. Glória a Deus, o Senhor está fazendo uma grande obra, um grande movimento, e todos são convidados a participar dessa festa também, não é isso, irmão Samuel, irmão Léo, né, irmão Rodrigo? Também, irmãos, reforçamos os pedidos de alimentos não perecíveis, da mesa do amor. Vivemos dias de muita aflição, de muita fome, mas a Irmandade da CSA não tem medido esforços para também ser uma obra de ajuda aos poucos favorecidos na terra. Então, reforçamos, assim como já tem sido feito anteriormente, de contínuo, sempre que possível, trazer alimentos não perecíveis para a igreja, para que sejam montadas cestas básicas. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que eles possam também entregar alimentos não perecíveis na CCA mais próxima, não tendo CCA, uma outra igreja que você tenha comunhão, para que a obra do amor seja feita, não a obra de uma placa. Nós queremos levar o amor, a fé, a comunhão, a esperança e matar a fome dos necessitados, irmãos, que é um dos primeiros mandamentos que o Senhor deixou para os apóstolos. Paulo, quando saiu numa cruzada missionária para evangelizar os gentios, recebeu de Pedro autorização e também instrução: não esqueça do pobre e da viúva. E nós devemos seguir com esse conselho. Todos nós nos juntando, o Senhor fará grandes obras no meio de nós também. Também, irmãos, conforme os pedidos de oração, conforme os testemunhos, devemos redobrar a atenção na prevenção da Covid-19. Está passando, pela misericórdia de Deus, muitas famílias choram aqueles que partiram, mas devemos, além de nos vacinarmos, quando chega a hora, a primeira, a segunda dose, quando o caso, também devemos manter todos os protocolos de segurança, preservando a nós mesmos e também as nossas famílias e aquelas pessoas com quem nós convivemos. Fazendo assim, e com muita oração, o Senhor fará com que passemos do outro lado dessa prova também. Mais algum anúncio, irmão? Certo? Sábado que vem, nessa congregação, daqui 15 dias, será o primeiro culto com a presença dos jovens. Então, quem não é muito jovem, que nem nós assim, pode também. O irmão Léo deixa a gente entrar, né, irmão Léo? Vai deixar a gente entrar se a gente vier no culto? É, né? Tá querendo fazer a freguesia, ó. Aprendeu. Então, todos são convidados. Daqui 15 dias, não vamos perder, é uma festa que o Senhor vai fazer no meio de nós. Ontem teve um culto em Itapevi. Quem presidiu foi os jovens também, né? Foi um culto ensaio.
Foi um culto ensaio que foi uma bênção. Tem até a Lorena regeu um hino para os músicos lá, não foi? Foi uma bênção, glória a Deus. A Lorena está com quanto tempo? 2 anos? 2 anos e 8 meses já está regendo. Isso é uma bênção. Os jovens devem ser valorizados, os jovens precisam ser entendidos, porque sobre a vida deles há uma grande benção. É a igreja do amanhã, não é isso? Então vamos, irmãos, aguardando a palavra, cantar em comunhão o hino 267. 267. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós cantamos, irmãos, os hinos, o Espírito Santo se alegra. E ele vai passando e vai alegrando os corações. Uma vez nós estávamos no interior, na casa do meu sogro. Minha esposa lançou um livro da família dela e estava presente um moço que congregou diversas vezes com a gente aqui, que foi do Ministério da Palavra na outra igreja no país da Espanha. E o Senhor permitiu que algumas coisas acontecessem na vida dele e ele parou de congregar, se afastou da igreja. E aquele tempo
por algum motivo, nós estávamos próximos. Ele já mora em outro país. E depois daquele evento que nós participamos, irmãos, nós nos reunimos na casa do meu sogro, da minha sogra, e começamos com o violão. Um servo de Deus estava junto, começou a tocar com o violão hinos. Irmãos, aquele moço não durou até o final. Começou a chorar, começou a agradecer a Deus, porque não adianta, irmãos, pode estar longe o que for, o Senhor passa e visita o coração e lembra que é filho, não é verdade? Então o Senhor faz essas obras no hino. Então sempre que cantarmos, cantemos em comunhão. O Senhor nesse momento está fazendo obra no meio de nós. Glória a Deus. Fiquemos nessa comunhão, aguardando a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Marquinhos, dá a palavra. Irmão Samuel, irmão Paulo, os demais irmãos, irmão Léo, irmão Ju, os demais irmãos, vão na portaria, irmão da palavra. Irmão Rodrigo. Quando a gente espera a palavra, como é que vai sentir glória no coração? Vamos cantar de novo assim. Irmão Rodrigo virar na frente e passar um recado para nós. Bem forte, só um pouco. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor. Forte! A ti darei meu Mais forte. Força! Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra no Evangelho segundo Mateus. Glória a Deus. Livro de Mateus, no capítulo 21. Glória a Deus. Tudo é sinal, irmãos. Glória a Deus. Tudo é sinal, tudo é manifestação para que consigamos compreender que nós estamos ouvindo é a voz do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 21. Vamos ler com a ajuda de Deus a partir do verso 23. Glória a Deus. Mateus 21, verso 23. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso?
E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensando entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta? E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor hoje, ela vem como confirmação daquilo que nós já estamos vivendo nesse culto. A manifestação do Senhor, as obras que os irmãos, o irmão, a irmã testificou, em atendimento à súplica que foi feita na oração, porque tudo, irmãos, faz parte, está interligado. Nós estamos num ajuntamento onde tudo é feito conforme a permissão e a vontade do Criador. Essa palavra não é uma parábola, mas sim uma explanação, uma exortação do Senhor Jesus. Na semana da Páscoa, quando ele já entrou em Jerusalém, quando ele está fazendo a purificação do templo, quando ele se apresenta com muito poder àquele grupo de Jerusalém, ele, irmãos, tem esse encontro com os sacerdotes, com os anciãos daquele povo, dos judeus, onde, irmãos, eles estavam acostumados à lei, mas não estavam acostumados ao poder do Espírito Santo, à divindade do Cristo entre eles. Eles não aceitavam que a maneira como o Senhor Jesus se manifestava, eles não aceitavam a maneira como era. Mas, irmãos, o poder estava ali, a divindade estava ali. Onde o Senhor passava, havia prodígios, havia maravilhas. E houve a chance que eles estiveram de frente para o Cristo, para o Deus encarnado. Houve a chance de eles reconhecerem a divindade do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor respondeu a eles: se o João, que era um homem que tinha o respeito deles, porque pregava o arrependimento de pecados dentro da lei, então eles não podiam contender com o que João fazia, havia feito em vida. Então eles, irmãos, colocando o ministério de João junto da obra do Senhor Jesus na terra, o Senhor interligando as coisas, falou assim: você crê no batismo de João? Você crê na maneira como João se apresentava, pregando, anunciando o arrependimento de pecados? Se eles tivessem crido, irmãos, o Senhor Jesus se apresentaria para eles. Oxalá que o Senhor Jesus faria uma obra naquele momento na vida daqueles sacerdotes e daqueles anciãos. Hoje a palavra do Senhor, irmãos, se apresenta para nós e o Senhor nos desperta. Nós estamos crendo no Senhor Jesus? Nós estamos crendo naquilo que temos vivido, que temos assistido, que temos acompanhado? Aquilo que nós esperamos que o Senhor faça nas nossas vidas, amados irmãos, vem se nós abrirmos o coração e recebermos Jesus como nosso Salvador. E hoje o Senhor te convida, ao irmão, à irmã, ao jovem, ao de mais idade, independente se você já é batizado ou não, mas o Senhor te convida, renove a sua crença, deixa o Senhor Jesus entrar na tua vida, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Não é do jeito que nós queremos, é do jeito que o Senhor se apresenta. E do jeito que o Senhor se apresenta é melhor, do jeito que o Senhor se apresenta é perfeito, não fica marca, irmãos. Os irmãos já viram uma pessoa que costura, uma costureira ou um costureiro, um alfaiate, uma alfaiate, que seja bom? Ele faz uma roupa, parece que ela foi costurada no corpo da pessoa. Agora, se pegar uma pessoa que faz uma roupa, que é um iniciante, um aprendiz, ou não tem todos os predicados, não tem todo o dom, a roupa fica meio
desajeitada, parece as roupas que o irmão Wayne usa, é meio torto, assim, a barriga parece que vai pular para fora, não é verdade? É uma prova, irmã, pensa que não. Mas, irmãos, o Senhor faz tudo perfeito. Como um bom artesão, como um bom alfaiate, como um bom artista, não fica sobra, não fica marca. Deixa o Senhor Jesus trabalhar na tua vida, se entrega para Deus, se entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Você tem vivido dias de aflição, dias de prova, e às vezes você é convidado para estar na igreja, você fala, mais uma vez eu vou lá, vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer depende de você. Deixa o Senhor Jesus entrar com poder e glória, que haverá prodígios e maravilhas na tua vida. Haverá prodígios e maravilhas na tua família. Irmãos, a nossa força é limitada. A nossa força chega até um certo ponto. O nosso entendimento, da mesma maneira. Você consegue, irmãos, se você só aprendeu o português, você consegue falar uma poesia em alemão? Você consegue proclamar um verso da Bíblia na língua japonesa? Não, porque você está imperfeito, você não tem aqueles predicados. Então aquilo que falta em você, entrega o teu caminho ao Senhor, porque o Senhor vai fazer tudo o que falta na tua vida. Irmãos, hoje o Senhor está libertando o povo de Deus, mas o Senhor liberta convidando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aquilo que você menos espera, o que não subiu na tua mente, não desceu no teu coração, é a vontade de Deus na tua vida. Recebamos essa palavra. Se você veio pedir confirmação, leva a confirmação. Entre pelos caminhos do Senhor, entrega a tua vida a Deus, e o Senhor fará mais do que você tem pedido, mais do que você tem planejado, você alcançará, porque é o poder, é a misericórdia e a benevolência de Deus para com a tua vida, para com a tua alma. Recebamos essa palavra, confirmando o Senhor nesse culto os nossos caminhos, mas pedindo que nós nos entreguemos a Ele. Vamos ter um dia, uma semana, um mês, um ano, uma vida de paz, uma vida abençoada por Deus. Mas não se esqueça que o teu poder é limitado, mas o Senhor está te convidando hoje. Entrega teu caminho ao Senhor e o Senhor fará conhecido no meio de vós. Essa é a palavra, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, Rodrigo, como? Tá bom. Tem uma irmã que virá se batizar. Vem à frente, irmão. O irmão Rodrigo fará seu batismo. Se algum irmão, alguma irmã sente-se de batizar, esta é uma oportunidade, é um batismo especial, mas é tempo de receber o Senhor como nosso Salvador. Vamos cantar enquanto os irmãos organizam aqui à frente. A irmã pode ir ali, irmã. Pode ir. Enquanto os irmãos se organizam, vamos cantar o hino 195. Santo Evangelho por todo mundo, disse Jesus, a
Deus seja louvado, irmãos. Vamos aguardar a nossa irmã está se trocando. Acho que a família da irmã está aí. Vocês vieram de Jaboticabal? Jaboticabal? A nossa irmã acompanha os cultos online de Jaboticabal, aqui no interior de São Paulo. Deve dar uns 350 quilômetros daqui, alguma coisa assim. Ela não creu em nós, tampouco nas nossas palavras. Ela creu no Senhor Jesus. E quando a gente crê no Senhor Jesus e o nosso coração é tomado por Ele, não tem dificuldade, não tem medo. Ela mandou mensagem, disse: irmão, o dia do meu aniversário cai no domingo e eu gostaria de ser batizada. Eu falei: venha, minha irmã, nós vamos te batizar no dia do seu aniversário, para você nascer 2 vezes. Glória a Deus. Vamos acompanhar o batismo da nossa irmã. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, eis aqui essa tua filha, que ouviu o chamado do seu único e suficiente pastor, Jesus Cristo, e deu, Senhor, atenção ao chamado dele. Ó Pai Celestial, guarda a tua serva, guarda a família dela, guarda a casa dela. Verdade que nós batizamos com água, mas tu pode batizar com fogo do teu Espírito Santo. Confirma os passos dela, ainda que esteja longe de nós na distância, mas está ligada no teu Espírito Santo. É quando estiver de frente àquela TV, no celular, onde quer que seja, a tua palavra possa ser como uma espada de 2 gumes, e que toque o seu coração, Senhor, e tantos outros mais, que tu achar graça de chamar. É para surpresa e para felicidade dela. Ela nasceu hoje na carne, e nasce hoje no Espírito também. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Minha irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, se a Irmandade sabe, nós estamos no meio de uma pandemia ainda, a gente não pode se demorar. Se houver mais alguém que está sentindo o toque do Senhor... Rodrigo, mas eu não marquei batismo, mas vocês não marcam batismo com a gente. O batismo é marcado lá no céu, lá na glória de Deus. Essa igreja foi aberta em fevereiro de 2016. E naquele dia foi cheio esse tanque de batismo. E nunca mais esvaziou. Só esvaziamos ele em algumas horinhas para lavar, higienizar e enche de novo. Porque todo culto é dia de batismo. Toda hora. E se for, já fizemos batismo fora de culto. Já fizemos batismo fora de horário. Em 2017 eu vim atender um casal aqui, uma sexta-feira à noite. E conversando das coisas de Deus, anunciando Cristo. Começamos 7h30, 8h30, 9h30, 11h30 da noite. Quando foi 00:10, entramos nós 3 nesse tanque de batismo aqui. Eu batizei os 2 e o nome de Deus está sendo glorificado. Então não tem hora, não tem lugar para Deus operar. Se você está sentindo o toque de Deus no teu coração, corre depressa. Não somos nós que estamos te chamando. É o Senhor Jesus que está te chamando. Essa palavra que Deus mandou foi muito providencial, porque o Senhor sabe como tratar os corações.
Então você está sentindo o chamado de Deus, não tenha medo. Entrega a tua vida na mão de Deus e sai daqui com o teu passaporte carimbado para a vida eterna. Se Moene permitir, gostaria de cantar o hino 7 e 9 e depois a gente sai das águas se não houver mais ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Marcos está pedindo para avisar que o tanque está bem quentinho a água. E está mesmo, está quentinha mesmo. Vamos junto com a orquestra, irmãos? Hino 79. Glórias. Glórias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos em paz, irmãos? Mais alguém sente ser batizado? É só vir à frente. Nossos irmãos aqui do lado direito de vocês, nossas irmãs. Tem gente preparada para receber, tem roupa. Mas também não se apavore, não se apresse, porque tem batismo a qualquer momento, como já disse aos irmãos. Mas se tem alguém, diz, irmão, quero aproveitar essa oportunidade, os irmãos já estão aí, quero fazer um concerto com Deus, nós estamos aqui para isso. Foi só para isso que o Senhor nos chamou. Mas o importante é a gente crer nessa palavra que Deus mandou nessa manhã. Entregar nossa vida na mão de Deus e crer que o Senhor está cuidando de nós, irmãos. E que Deus vai continuar cuidando de nós também. Todos em paz? Deus seja louvado. Amém. Glória. Bom, Léo, ajuda a gente aqui. Bom, Paulo também. Puxa.
Em comunhão, queridos irmãos, vamos agradecer ao Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador, bendito é o teu nome. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, te somos gratos mais uma vez, Senhor, por esse culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor eterno, a qual, desde o início desse santo serviço de culto, desde antes do início do culto, Senhor, já temos sentido a doce presença do teu Espírito sobre nós. Graças te damos, Senhor, pelos músicos, pelas musicistas, pelos aprendizes, Senhor, a qual, tendo saído de casa, vieram à tua casa, Senhor, para elevar, Senhor eterno, com um som do instrumento, um cântico de adoração à tua santidade divina. Ó Pai de misericórdia, pelas irmãs organistas também, e por essa querida e amada irmandade, Senhor. Permita, Senhor eterno, que todos possam sair daqui, Senhor eterno, melhores do que entraram, cheios do teu poder, Senhor, cheio do teu Espírito Santo sobre nós, e que possamos, Senhor, nos próximos dias, testificar, Senhor eterno, que a tua vida, que a nossa vida tem se melhorado, Senhor, tem se manifestado o teu poder na nossa vida, no meio da nossa família, Senhor, para que em tudo o teu nome possa ser glorificado por nós. Graças te damos pelos hinos entoados, Senhor, graças te damos, Senhor eterno, por essa alma que tu tem preparado, Senhor, veio de tão longe, Senhor, fazer um concerto contigo, Senhor. Nós podemos estar longe, Senhor eterno, na carne, mas permita que possamos estar juntos sempre no Espírito, ó Pai. Permita, Senhor eterno, que por onde essa irmã entrar, Senhor, que haja manifestação do teu poder na vida dela. Abençoa a vida dela, abençoa a vida da família dela, Senhor, e aquilo que falta para ela, Senhor eterno, para a família dela, cumpre, supre pelo amor do teu santo nome, Senhor, que de longe, Senhor, possamos ouvir a voz do glorificar, Senhor, dos testemunhos, Senhor, edificantes, que tu entrou, tu operou, e tu tem operado milagres e maravilhas no meio da família dela também. Graças te damos em tudo, Senhor, maiormente pela tua santa e bendita palavra. Permita que possamos todos, Senhor eterno, nos incluirmos, Senhor, na comunhão dessa palavra, e permita nós, Senhor, que a nossa vida possa estar sempre, Senhor, entregue aos teus cuidados, Senhor. Entra, Espírito Santo, entra, Senhor, na nossa vida, entra no meio da nossa família, Senhor, entra nos nossos problemas, entra no nosso emprego, entra na nossa empresa, Senhor, faça a obra, Senhor, para que possamos testificar o teu poder sobre nós. Graças damos a ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, o nome de Deus seja sempre louvado, amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, antes das ofertas, a irmã que se batizou sente de agradecer a Deus, contar alguma obra para nós, pedir oração. Irmã Sônia. Uma Sônia Jabuticabal. É Jabuticabal? Jabuticabal é perto de Serra Negra, irmã? Não, né? Ribeirão para... Ixi, tá longe demais. Louvado. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui hoje, no dia do meu aniversário, e revivendo mais uma vez o Espírito de Deus, renascendo, né? Quero agradecer a Deus porque no início dessa pandemia eu fiquei trancada dentro de casa, muito sozinha, e fiquei com uma depressão muito profunda. E essa depressão acabou abalando a minha saúde. E eu acabei ficando muito doente. E nisso a minha irmã, que segue a CCB e também assiste os cultos online aqui, me mandou o link para eu assistir. Aí eu assisti e desde aquele dia nunca mais parei. Todos os dias eu assisto os cultos às 14 horas, às 20 horas.
Eu não posso assistir porque eu tenho aula das 19 às 11, mas quando termina minhas aulas às 11 horas, eu corro lá e assisto. E sábado eu assisto o culto das irmãs, de domingo eu assisto o culto de manhã, e desde então nunca mais parei. E eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje com os irmãos. Trago saudação da minha mãe e da minha irmã, que servem lá na CCB, e gostaria de levar a saudação dos irmãos para elas. Amém. E gostaria de agradecer por ser bem recebida por todos vocês. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Irmã, irmãos, ela está longe. Essa enfermidade de depressão é uma enfermidade que nós devemos orar uns pelos outros. Então, na comunhão da igreja, eu queria entregar o azeite da unção para a serva de Deus. No dia que ela tiver qualquer perturbação, com a comunhão que ela está junto a nós e junto a Deus, ela vai se ungir, se for o caso, e Deus expulsará toda sorte de enfermidade. Unge a tua casa, unge a tua família, e o Senhor se fará conhecido na tua casa. Mais uma vez, Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora é a hora das ofertas. Está se encerrando o culto. Queria convidar todos os irmãos, na frente do teu banco tem um envelope onde você pode ofertar, dizimar, oferecer ao Senhor a bênção que Ele já tem feito na tua vida. Faça de coração sincero. O uso das ofertas volta em benefício da própria irmandade. Os irmãos podem ofertar com cartão de crédito e débito. Se algum irmão, alguma irmã precisa utilizar a máquina, basta se dirigir à portaria nesse momento, que as irmãs estão ali prontas para receber a irmandade. Alguém precisa utilizar máquina? Também nós podemos fazer oferta pelo Pix. Um Pix que inventaram bem grande, difícil, mas Deus vai dar graça de mudar esse Pix. É alfaville com PH e 2 L's, @ccacristã.org.br. Estão todos prontos para agradecer ao Senhor pelas ofertas, irmãos? Vamos agradecer? Bondoso Deus, graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado no meio de nós. Graças te damos pelo culto que tu tem preparado e pelo despertamento dos teus filhos, das suas filhas, em ofertar na tua casa. Senhor, abençoa quem ofertou e quem não pôde ofertar, Senhor, mas tem um coração desejoso, abençoa da mesma maneira pelo amor do teu santo nome. Permita, Senhor, que no uso das ofertas da igreja, onde houver atendimento, onde houver, Senhor eterno, a atenção da igreja para com os menos favorecidos, entre também, Senhor, o abraço, o carinho, as orações e o teu Espírito Santo fazendo obras, prodígios e maravilhas também. Graças damos a ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é por Jesus, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo os envelopes. Quem se sente, chamemos um hino de agradecimento. 196, hino 196.
Glória ao Senhor. Aleluia. Bem, queridos irmãos, o culto está se encerrando e na saída as irmãs estarão distribuindo uma lembrança para toda a Irmandade, lembrando, comemorando e celebrando os 11 anos da CCA. Leve para casa, saiba que quem preparou com muita comunhão, com muita alegria, com muito carinho, muito amor. E vejam só como são as coisas. Os hinos, quem escolhe é a igreja. Quem chama os hinos é a igreja. E quem que pediu o último hino agora, irmãos? Foi o irmão Paulo que pediu o último hino? Veja só como são as coisas, a guia do Espírito Santo em tudo que nós fazemos. Deixamos para comunicar que será distribuído a lembrança do aniversário da igreja, no último hino, depois do último hino. E no último verso, nós cantamos que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Uma coisa que os irmãos precisam saber. Para iniciar esse ministério, foi buscado a palavra, 3 irmãos buscaram a palavra, para tomar uma atitude que resultou no ministério da CCA. E a palavra que veio aquele dia, numa igreja em Sorocaba, foi: irmão, faça o que tem que ser feito, porque se você não fizer, as pedras clamarão. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre.